Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Opa. Ok. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Tá ótimo. Bom, então já me apresentei, né? Meu nome é Daniela, sou consultora de bem-estar da doTERRA há um ano, exato um ano, né? E hoje eu vou apresentar um pouco para vocês do plano de compensação da nossa empresa, né? A que a gente representa. Então, alguns de vocês, eu acho que já viram, já conheceram, mas à medida que vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntando. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, que a doTERRA ela tem uma biblioteca imensa, né, de ferramentas e guias para nos auxiliar, tanto em relação aos óleos, aos produtos, mas também em relação ao desenvolvimento do nosso negócio. Né? Tem ferramentas que nos auxiliam e isso é muito legal. Para quem nunca viu, eu já até dou a dica, fica lá no portal do consultor, fora do escritório virtual de vocês. Quando vocês entram no site www.doterra.com.br, vocês vão em portal do consultor, tem lá a biblioteca. Né? Então, tem muitas ferramentas e os guias que nos auxiliam no desenvolvimento do negócio. E quando a gente fala especificamente do plano de negócio da doTERRA, que é o plano de compensação, existe um guia que vai nos auxiliar nesse sentido, né, sobre o plano de compensação, que é o Construa, tá? Então, hoje, nossa apresentação, ela é baseada no guia Construa. Depois eu sugiro a vocês que entrem lá, quem ainda não viu esse material, e baixe esse material para ver, né, estudar esse material que faz parte aí do desenvolvimento de vocês. Bom, e no Guia Construa, ele começa justamente falando de algo que todos nós estamos aqui em busca, né? Todos nós conhecemos a doTERRA e tenho certeza que se apaixonaram no produto assim como eu, né? E além de cuidar do nosso bem-estar físico, mental, da nossa família, nosso e da nossa família, por que também não cuidar do nosso bem-estar financeiro, da nossa saúde financeira? E a gente vem em busca, né, dessa liberdade financeira. E a doTERRA, né, a proposta é justamente que a gente tenha o desenvolvimento do negócio na doTERRA, é como se fosse uma adutora, né? Uma adutora que levasse a água, né? A nossa renda, a gente abrisse a torneirinha e a nossa renda residual, a famosa e esperada, sonhada, tão sonhada renda residual, está lá naquela torneirinha, né? O que é renda residual? É até interessante porque foi um conceito que eu demorei a entender, mas a renda residual, o conceito dela vem de um trabalho que você faz, um trabalho árduo, um trabalho eficaz que você faz por um longo período de tempo, mas que com o tempo, com o passar do tempo, essa renda ela se mantém com você trabalhando menos, né? Então, assim, quando você podendo se ausentar mais por algumas horas do seu trabalho, sem isso comprometer a sua renda. E é isso que o plano de compensação da doTERRA nos propõe, né? É uma adutora, né? A gente não é diferente daquela pessoa assalariada, né? Que trabalha por hora, né? Recebe por horas de trabalho. Então, tem essa metáfora, né? Então, a gente deixa de carregar água balde a balde, né? De carregar os baldes de água e a gente constrói a nossa adutora. No caso, a nossa adutora financeira. E aí, né, vocês conseguem enxergar, nós temos 4 formas dentro do plano de compensação da empresa
de ganhar dinheiro, ou seja, de ser bonificado pelo nosso trabalho, né? E elas, uma não impeça que eu tenho a outra forma de renda. Então, elas são cumulativas. Eu posso ter as 4 formas de renda dentro da doTERRA, tirando também a questão da revenda. Então, onde você compra aquele produto, né, a preço de custo e revende ele a 25% mais caro, que é o valor de tabela, o valor de varejo dele. O que a gente vai falar aqui, né, são as formas de bonificações que a doTERRA nos dá, né, tirando essa questão aí do custo, do preço de custo e a revenda do óleo, que eu acho que não é, na verdade, a finalidade e o objetivo de ninguém. Não é dessa forma que a gente vai construir a nossa adutora. Bom, então a primeira forma que a gente é bonificada pela doTERRA é o que a gente chama de bônus de início rápido. O bônus de início rápido, gente, ele tem esse nome, não é à toa. Então, se eu começo o meu negócio hoje e hoje mesmo eu tenho um cliente, eu cadastro um cliente dentro da minha rede, eu já vou ser bonificada por essa ação, né? E depois nós temos aí o bônus unilevel, o bônus de poder de 3 e o bônus de liderança. Eu vou falar de cada um deles, ok? Então, como eu falei para vocês, o bônus de início rápido, né? É o primeiro bônus. Nem sempre, nós não começamos o negócio ganhando todos os bônus, porque alguns necessitam de algumas qualificações, que elas são atingidas à medida que a gente vai tendo um determinado tempo no negócio. Então, não tem como a gente ter, por exemplo, bônus de liderança logo no primeiro mês, né? Assim, não é que é impossível, mas é pouco provável, porque eu preciso ter um desenvolvimento aí do meu negócio. Pensando nisso, a doTERRA tem essa bonificação que eu falei para vocês, que é o bônus de início rápido. O que é o bônus de início rápido? Nada mais é do que você receber as comissões pelos novos clientes que você cadastrou junto a você na sua rede, né? E esse bônus de início rápido, ele é pago nos primeiros 60 dias. Então, eu me cadastrei como consultora hoje. Hoje mesmo, eu cadastrei, por exemplo, a Maria. Então, a Maria é a minha primeira cliente. Mesmo que eu me tornei consultora hoje e eu cadastrei ela hoje, os próximos 60 dias, tudo que a Maria comprar dentro desses 60 dias, eu vou ganhar 20% dos PVs. Para quem é novo e aqui, né, o que são os PVs? Lembra lá quando a gente faz um pedido ou uma LRP? Além do valor em reais do óleo, cada óleo tem uma pontuação. Isso são os PVs. Então, as nossas comissões de início rápido, elas são pagas, e de unilevel, elas são pagas baseadas nessa pontuação, não nos valores dos óleos em real, ok? Então, isso é muito importante estar claro. Então, eu até coloquei um exemplo aí quando as pessoas se cadastram com um kit família, né? Que acaba sendo o mais tradicional aí, né? É o que acaba acontecendo com maior frequência em relação principalmente pelo bom custo-benefício, né, do produto. Então, o kit família, aquela caixinha com 10 óleos de 5 ml, ela vale 120 PVs. Então, ela tem um valor lá de R$ 559, mas em pontuação são 120 PVs. Então, a gente vai receber 20% em cima disso, ok? Então, como que eu vou fazer? Então, 20% de 120 são 24. E aí, eu vou converter esses PVs em reais. Por quê? Porque a doTERRA, ela faz o pagamento para nós em dólar. O dólar hoje de mercado da doTERRA é de 3,05. Então, eu vou multiplicar esses 24 vezes 3,05,
que convertido em reais dá R$ 73,20. Então, ou seja, eu vou ganhar 20%, então se eu cadastrar alguém hoje com o kit família, eu recebo por esse cadastro R$ 73,20. A pessoa que me cadastrou foi a Carola, então é a minha upline, é a Carola. Ela vai receber desse mesmo cliente que eu cadastrei, ela vai receber da doTERRA 10% pelo valor desse cliente. E a Thaisa, que cadastrou a Carola, vai receber 5%. Então, o bônus de início rápido é pago até 3 níveis. Okay? Então, você e 2 níveis acima. Isso nos primeiros 60 dias desse novo cliente. Pode ser cliente ou consultor, tá, pessoal? Também, se for uma pessoa que cadastrou pela primeira vez como consultor, você também recebe. Então, só para ilustrar aí para vocês, né? Então, tô lá na minha árvore lá, daí eu tenho o meu primeiro nível. Então, todas essas casas que eu cadastrei, eu vou receber 20%. Lá no segundo nível, né? Se alguém desse primeiro nível cadastrar alguém, eu vou receber 10%. E se alguém desse segundo cadastrar lá no terceiro nível, eu vou receber também 5%. Tudo que as pessoas consumirem nesses primeiros 60 dias de cadastro. E aí, vocês vão ver no escritório virtual de vocês que esse bônus de início rápido, ele é fechado semanalmente. Então, você consegue visualizar no seu escritório virtual, no resumo das comissões, semanalmente o seu bônus de início rápido e o seu bônus unilevel, que é o próximo que eu vou explicar para vocês. Passado esses 60 dias, vou voltar aqui um pouquinho. O próximo bônus que a gente recebe da doTERRA é o bônus unilevel. E, ao meu ver, é o bônus mais importante, mais interessante, rentavelmente para nós falando, né? Financeiramente falando. Por quê? O bônus unilevel, a partir de 60 dias, acabou o bônus de início rápido, então, você não recebe mais 20%. Então, eu vou voltar ao exemplo da Maria, né? Então, eu cadastrei a Maria, eu recebo 20%. Passou os 60 dias, eu não recebo mais 20% da Maria. Eu recebo somente 2% da Maria. E aí, né, existe uma forma onde eu posso aumentar esse percentual. De que forma? Quando eu patrocino o cadastro da Maria a algum consultor abaixo de mim. Porque nós temos a rede, né? Existem formas de posicionamento. Então, nos primeiros 14 dias que eu cadastrei esse novo cliente, então nesses primeiros 14 dias, contando do dia do cadastro da Maria, eu posso, por exemplo, cedê-la à Renata, que é uma consultora minha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reposicionar a Maria abaixo da Renata. A comissão que a Maria, de tudo que a Maria compra nos 60 dias, ainda vai ser minha. A Renata, ela não se beneficia com essa comissão, mesmo eu patrocinando ela com o cadastro da Maria. Porém, para ela poder atingir os seus níveis de classificação, a pontuação que a Maria faz em compras ajuda a Renata na rede dela. E aí, o que acontece? Passado esses 60 dias, eu patrocinei a Renata com a Maria. A Renata está no meu primeiro nível. Então, se eu patrocinei, ou seja, se eu reposicionei a Maria abaixo da Renata, vocês concordam que a Maria vai estar no meu segundo nível? Então, eu não vou mais receber somente 2% da Maria, e vou receber, sim, 3%. E o mais interessante disso, passou 60 dias, as compras que a Maria fizer, não sou somente eu que vou receber. A Renata, que não a cadastrou, também vai passar a receber.
porque ela vai estar no nível 1 da Renata. Então, ela vai receber 2%. Então, é o que a gente fala, que a gente trabalha a profundidade da nossa rede. Então, quanto mais abaixo eu reposiciono esse meu cliente, né, esse meu cadastro, eu aumento o percentual até o nível 7, né, que são aí 7% para o resto da vida. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui no chat, só para eu dar uma olhadinha. A Andréia perguntou, por que aparece lá no sistema que podemos perder os ganhos do mês passado? Andréia, pode perder quando uma pessoa cancela, por exemplo, um pedido, né? Então, até fechar o mês, pode acontecer que pessoas, por exemplo, cancelem um pedido ALRP, né? Então, por isso que ele dá essa mensagem. Bom, voltando aqui para o nosso bônus, então o bônus Unilevel é um bônus de equipe, né? Todo mundo, é um bônus que ele é pago por todo o volume de pessoas dentro da rede. Então, não são só clientes meus cadastrados por mim que eu vou receber, mas eu também vou receber por outros clientes de outras pessoas, né, que estão na rede. Pode estar abaixo de mim ou pessoas que estão acima de mim que patrocinaram alguém na nossa rede, do meu nível para baixo. Então, em termos de volume, é o bônus mais interessante da doTERRA. Porém, né, vocês veem assim, a gente não consegue ganhar o bônus Unilevel logo no início. Por quê? Porque é necessário, ele só é pago após 60 dias de cadastro. Então, teoricamente, nos 2 primeiros meses, a gente não tem, né, a gente não consegue ver esse bônus na nossa comissão. O terceiro bônus é um bônus também de equipe, o bônus Poder de 3. O que é o bônus Poder de 3? Deixa eu passar aqui adiante. O bônus Poder de 3, ele é o seguinte, ele é o volume da equipe por níveis também. Então, eu tô lá no meu, né, fiz a minha LRP como consultora. Abaixo de mim, eu tenho mais 3 pessoas que fazem pedidos LRP. Ou seja, o que é o pedido LRP? É o pedido mensal programado, né? Então, nesse primeiro nível, pode ser cliente ou consultor. Porém, se for cliente, eu não consigo avançar nos níveis. Se for consultor, eu consigo. De que forma? O Poder de 3, ele está baseado na somatória de um pedido seu e de mais 3 pessoas, no mínimo, que totalizem um volume de 600 PVs. Então, a gente, como consultora, a gente tem a obrigatoriedade, por exemplo, de ter um pedido de 100 PV, ok? Eu já falo para as minhas diretas, olha só, nós temos obrigatoriedade de ter, no mínimo, 125 PV. Por quê? Primeiro porque 125 PV, a gente como consultora, né? A gente está ganhando um óleo, então assim, 25 PV a mais para ganhar um óleo, gente, é praticamente nada, isso é muito bom. Eu tenho um óleo aí que eu posso ter para mim. Se é um óleo que eu já tenho, eu posso usar ele de incentivo, por exemplo, porque eu ganhei esse óleo, eu não gastei nada por ele. Então, por exemplo, posso dar de incentivo para algum cliente, para algum consultor que atingiu uma meta, ou também posso revendê-lo. Então, assim, é interessante que a gente sempre faça 125 PV como consultor, né? E aí, a gente soma 125 PVs. Se todo mundo fizer 125 PV, eu e mais 3, então 125, 125, 250, né? Com mais 125, 125, 500. Nossa, Dani, mas precisa de 600, não deu 500. Ok, eu posso completar esses 100 PVs com o quê? Com um novo cadastro, tá? De algum cliente novo,
ou também pode ser uma LRP feita por um cliente que está no meu primeiro nível. Então, pode ser a somatória. Então, o bônus poder de 3, ele exige no mínimo eu e mais 3, mas podem ter outras pessoas que completem. Lembrando que essas 3 que são obrigatórias, elas têm que ter um pedido mínimo de 100 PVs. Os outros podem ser só para completar, mas essas 3 pessoas têm que ter 100 PVs. Então, pensem comigo, se você tem já consultor abaixo de você no seu primeiro nível, se cada um faz 150 PVs, vocês concordam comigo que 150 PVs de 4 pessoas, eu já completo meus 600 pontos de volume que eu preciso, sem ter que ficar me preocupando se eu vou ter que, vai ter que ter outra pessoa ou não para fazer uma LRP. Então, assim, é uma estratégia que eu uso muito. Então, completou os 600, eu recebo R$200. A Andréia tinha perguntado por que fica que o nosso bônus está sujeito a mudança, alteração. Ele está sujeito a alteração porque se eu posicionar, por exemplo, lembra que eu falei que pode completar os 600 PVs com um cadastro de um cliente? Porém, se eu descer esse cliente para reposicioná-lo em algum lugar da minha rede, antes de fechar o bônus pela doTERRA, que é o último dia do mês, eu perco esses R$200. Eu perco o poder de 3. Então, ele não vale mais. Bom, vamos lá. Então, você, como consultora, fez isso. Daí, você arrumou 3 novos consultores. E você ensinou esses 3 novos consultores a fazer o mesmo, a duplicarem esse movimento. E aí, os novos consultores já ganharam os seus R$200. Quando os seus consultores do seu primeiro nível ganham R$200, você passa a ganhar 1.000. Não é cumulativo, tá? Então, você não ganha 1.200, por exemplo, você ganha 1.000. Quando esses, consultores que ganharam R$200 arrumarem mais 3 consultores, cada um deles, e cada um deles fizer também ganhar os R$200, os seus consultores no seu primeiro nível vai ganhar R$1.000 e você ganha R$5.000. Então, também é um bônus de equipe até o terceiro nível. Aqui. Só para mostrar para vocês aqui também, então, por exemplo, então aqui tem, eu ilustrei o verdinho, vamos supor que sou eu. Aí, nessa primeira linha, é meu primeiro nível. Tem 3 consultores, e é muito legal a legenda, porque dá para a gente ver, no nosso sistema, no nosso escritório virtual, quem está fazendo LRP e quem não está, ou se houve alguma alteração da LRP, Por quê? Essa legenda ela é bem clara. Não entendi sobre os bônus. Quem que perguntou sobre isso? É eu, a Natália. Natália, o que você não entendeu sobre os bônus? Qual bônus? Eu não tinha entendido, mas conforme você foi explicando, deu para entender melhor um pouco. Ah, tá. É porque a doTERRA, ela nos paga comissão através de alguns bônus. São 4 bônus diferentes. E aí, eles podem ser cumulativos ou não. Não necessariamente você já vai ganhar os 4, entendeu? Entendi. Então, nós estamos falando aí do terceiro bônus. Então, o poder de 3. Vocês estão vendo, tudo que é roxinho na árvore é consultor. Tudo que é verdinho claro é cliente preferencial. O que está de bolinha em volta é que já tem uma LRP programada acima de 100 PVs, 100 PVs ou mais. O que está quadradinho é que tem LRP programado, só que até 99 PVs. Então, vocês veem aí, dentro do meu primeiro nível, eu tenho que ter 3 pessoas fazendo 100 PVs, no mínimo, certo? Eu tenho? Tenho. Eu tenho os 2 primeiros consultores não contam
para essa LRP inicialmente. Por quê? Porque eles não estão fazendo 100 PVs. O terceiro consultor aí, da esquerda para a direita, ele está fazendo 100 PVs. Depois o outro consultor também e o último cliente da linha também. Vamos supor que cada um fez 100. Então, eu fiz 100, o de baixo fez 100, 100. Então, a gente somou 400. Só que se esses quadradinhos que estão programados aqui fizerem uma LRP, né? E quando somo tudo dá 600, eu ganho os meus 200. Nessa figura, eu não consigo atingir os meus 1000. Por quê? Porque eu não tenho 3 consultores ganhando 200. Vocês concordam comigo que para esse primeiro consultor, mesmo que ele já tenha uma rede, uma estrutura abaixo dele, mas para ele ganhar os 200 dele, ele não tem que ter uma LRP de 100 pontos ou mais? E ele não tem. Então, eu não consigo. Se esse primeiro consultor tivesse uma LRP de 100 e ele conseguisse receber os 200 reais e cada um desses 3 consultores no meu primeiro nível recebesse os 200 reais, eu receberia os 1000 reais. Tem alguém perguntando aqui no chat. Quais bônus? Ah, tá, que a Natália não entendeu, né? Bom, vamos lá. Posso continuar, pessoal? Todo mundo entendeu até o poder de 3? Opa! Voltando aqui. E o último bônus que a gente tem, então nós falamos de 3 bônus até agora. Nós falamos no bônus de início rápido, o bônus de unilevel e o bônus de poder de 3. O bônus de liderança é o quarto bônus aí que a gente recebe mensalmente pela doTERRA. É um bônus onde a doTERRA nos recompensa, né, de acordo com que nós vamos evoluindo e crescendo na nossa rede, nós lideramos pessoas, né? Nós também somos responsáveis por formar novos líderes, né? Por formar novos consultores que também vão ser líderes. Então, a doTERRA, ela nos bonifica por isso, é uma recompensa. E aí, é a partir do Premier. Então, na semana retrasada, quando eu fiz a apresentação também do Guia Construa, eu falei muito sobre isso, né? Que até Elite, o Elite é a última classificação dentro dos níveis de classificação de consultores que você chega sozinho. Você não precisa ter nenhum consultor com você. Você pode ter, mas não é necessário ter. Por quê? Até Elite, todo mundo chega sozinho. Para você evoluir do Elite, né, você precisa sim ter pelo menos 2 consultores, ou seja, vão ser os seus 2 primeiros braços. Então, você tem que ter 2 consultores no seu primeiro nível, sendo que eles estão em braços diferentes. E aí você precisa ajudar já esses 2 consultores a construir o negócio deles e a se desenvolverem. Então, quando eles chegarem a executive, cada um deles, e vocês somarem, por exemplo, 5.000 pontos na rede, sendo 2.000 em cada um dos braços, pelo menos, você já começa a receber um bônus de liderança. A doTERRA te enxerga como um líder, né? Porque você está liderando e ajudando a formar novos líderes. E você recebe, e assim por diante. Então, o Premier é o primeiro nível de classificação onde você tem bônus de liderança. E todos acima têm. O que é legal do bônus de liderança? O bônus de liderança é o percentual, é o lucro, é uma divisão de lucros que a doTERRA tem do lucro, global. Ou seja, todo aquele lucro global que a doTERRA tem no mundo todo, 7% é distribuído entre os líderes, sendo que 1% para o Premier e para o Silver, né, 2%, depois 1% para o Diamante, 1% para o Blue Diamond e 1% para o Presidential Diamond.
né? Então, para vocês terem uma noção, em média, o bônus de liderança para um Premier, que é o primeiro bônus de liderança, é cerca de R$800. Não é R$800 redondo, tá, pessoal? Por quê? Porque é uma divisão de lucros, então é um valor médio. Mas para vocês verem, até para demonstrar o quanto a doTERRA tem crescido, o mercado da doTERRA cresceu muito nos últimos 3 meses, o bônus de liderança de Premier, por exemplo, aliás, de todo mundo, não só do Premier, mas foi um pouco a mais do que normalmente é. Né? Por quê? Porque é uma participação, é uma divisão dos lucros da doTERRA. Deixa eu ver que tem umas perguntinhas aqui. Ah, tá. Não é nada não. Bom, então, resumidamente, esses são os 4 bônus que a doTERRA, né, nos paga, né, nos bonifica aí para o desenvolvimento do negócio. Como eu falei para vocês, a gente não consegue todos de início, mas vai chegar um momento que nós podemos sim receber os 4 de uma forma cumulativa. De que forma, né? Mas como que eu começo a receber bônus de unilevel e continuo recebendo início rápido? Quando eu continuo cadastrando novas pessoas, novos clientes. Então, ao mesmo tempo que eu estou recebendo o início rápido daqueles clientes que eu estou cadastrando, mas eu também estou recebendo o bônus unilevel daqueles clientes que eu já cadastrei lá atrás, mas que eu fiz um bom trabalho de retenção e eles continuam comprando. Isso é o mais importante, né? E aí a gente também ensina a equipe a importância, né, do poder de trade, a importância dos pedidos programados, LRP, e o bônus de liderança. Então, basicamente, são esses 4 bônus. Em relação ao plano de compensação, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Não? Ok? Bom, e aí, além do plano de compensação, hoje eu quero chamar a atenção de vocês, deixa eu passar aqui, para uma situação que pode acontecer na nossa rede. Então, todo mundo sabe que a gente trabalha com rede, né? O marketing multinível é uma rede de pessoas, é uma rede, né, de relacionamentos. Então, nós vamos construindo a nossa rede de maneira estratégica. Existem alguns processos de posicionamento das pessoas. Então, como eu falei lá no começo, lembra? A primeira pessoa, quando a gente cadastra a primeira pessoa, um consultor ou um cliente, eles têm 14 dias, né, para a gente reposicionar na nossa rede. Então, assim como esse é o primeiro posicionamento que nós temos, processo de posicionamento. Nós temos vários outros. Mas hoje eu vou falar para vocês do swap, esse aí que está lá no último. O que é o swap? Né? O swap é quando eu tenho um fornecedor embaixo do outro que está inativo em ser um consultor que desistiu do negócio, que ele não está desenvolvendo, ou simplesmente ele não está crescendo. Né? Então, por exemplo, ele começou o negócio, ele começou a construir o negócio, de repente, no meio do caminho, ele viu que não era aquilo, ele só quer compartilhar. Então, ele cadastra uma pessoa aqui, outra amanhã, né, um mês que vem, de uma maneira muito aleatória e muito devagar. Então, quer dizer, ele não está desenvolvendo o negócio. E aí, isso, organicamente, vai atrapalhar as pessoas que estão abaixo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trocar de lugar, né? Então, esses 2 consultores, né, eles podem trocar de lugar desde que eles estejam diretamente empilhados uns sobre os outros dentro da rede. Ou seja, né, uma pessoa que está no nível abaixo. Não posso pular níveis, né? Por exemplo, cruzar níveis. Tem que ser um nível abaixo. E aí, como que é feito o swap? Qualquer pessoa na linha ascendente, né, que esteja acima dessa pessoa que vai ser trocada, pode fazer essa solicitação. E aí, dentro do escritório virtual, a gente vai lá na aba de equipes e
coloca no link de posicionamento. Aí a gente preenche um formulário falando, começa com o ID da pessoa que está se movendo e escreve lá, swap. À medida que eu faço a submissão dessa solicitação de swap, 8 pessoas acima na linha ascendente precisam aprovar esse processo, tá? Não é simplesmente, por exemplo, tá eu e a Renata. Renata, vamos fazer swap? Vamos trocar de lugar? Né? Não é só não é só eu e ela entrar em acordo. Outras pessoas têm que estar de acordo, porque isso vai mexer, né, com a rede das pessoas que estão acima. Então, é muito importante isso. Então, o consultor que está se movendo, mais 7 pessoas acima dele, na ascendência dele, precisam autorizar essa transferência, essa mudança. E aí, né, existe um comitê dentro da Doterra que faz a análise dessas mudanças, desses pedidos de exceções, e eles têm 2 reuniões ao mês. Uma no começo do mês e outra no meio do mês, ou no meio do mês, no final do mês, eu não me recordo. Enfim, eles vão aprovar ou negar. Então, não é uma mudança que é feita muito rapidamente. Só para ilustrar para vocês, só para vocês entenderem. Eu peguei um pedaço de uma rede aqui. Então, vamos supor que esse consultor... Vocês estão vendo a minha setinha se mover? Opa! Deixa eu voltar aqui, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Vamos ver se eu consigo. Consigo, acho que eu vou conseguir. Ó, não ficou muito bonito não, mas tá vendo onde eu fiz esse rabisco aí azul? Vamos supor que esse consultor, ele não está se desenvolvendo bem. Ele começou o negócio, mas ele não está indo, não perdeu o interesse. E esse aqui, ó, que está abaixo dele, é um consultor bastante ativo. E aí, em comum acordo, eles decidem fazer o swap para poder mudar o posicionamento. O swap, gente, é como se, vamos pular, a consultora A vai para o lugar da consultora B. E a consultora B vai para o lugar da consultora A. Porém, só as duas mudam de lugar. As outras pessoas, os outros clientes e consultores que estão na rede permanecem no mesmo lugar. Ou seja, quem era cliente cadastrado ou consultor cadastrado pelo consultor A vai passar a ser do B. Né? E aqueles cadastros que eram do consultor B passam a ser do A. Então, é dessa forma que funciona. Ok? Dúvidas, pessoal? Então, aí o consultor A vai passar a ter quatro Deixa eu voltar aqui que eu acabei clientes, apagando né? sem querer. Isso, vai ter o tanto de clientes que tem na rede dele, ó. Voltei aqui. Então, por exemplo, aqui o consultor A, deixa eu ver aqui porque tá tampando. Então, o consultor A, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 clientes na rede dele no primeiro nível, né? Mas lá abaixo também tem outros. Mas não quer dizer que todos esses clientes que estão aqui foram cadastrados por ele, concorda? Porque se eu posso reposicionar, né? Então, aqueles clientes que foram cadastrados por ele, vai passar a ser do B. E aqueles que foram do B, vai passar a ser do A. Eu posso devolver em comum acordo, né? Então, pode acontecer. Então, por exemplo, eu já vi uma situação onde houve a troca, mas daí, na troca, uma das pessoas, um do consultor ia perder um consultor que ele tinha acabado de cadastrar. Então, eles combinaram, olha, na hora que acontecer a troca, você me devolve o meu consultor. Ok. Né? Então, isso pode acontecer também. Mas é tudo conversado. Né?
E assim, por isso que é muito importante a gente estudar sobre posicionamento, sobre estratégias, justamente para que a gente não precise chegar nessas situações. São situações esporádicas, né? Assim, são situações de exceção, como o próprio nome já diz. Então, não é algo que a gente faz rotineiramente. Eu, por exemplo, eu nunca fiz um processo de swap. Eu não sei falar para vocês na prática como realmente funciona. Mais alguma dúvida, pessoal? Em relação ao plano de compensação? Bom, então eu oriento vocês a entrarem em contato aí com os seus uplines, caso tenham alguma dúvida, né, tanto sobre o plano de compensação quanto a questão de posicionamento. E não deixem de estudar, né, de estudar o material do Guia Construa, assim como os outros guias da doTERRA. Eles são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso negócio, ok? Muito obrigada pela atenção, espero ter contribuído com vocês. Boa noite.